Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Quadros por Segundo. Eu me chamo Thiago Araújo e o primeiro vídeo foi muito bem. Queria agradecer demais a vocês, a cada um que curtiu e se inscreveu neste modesto canal aqui que está começando. E o segundo vídeo vai ser sobre Candyman, o remake do filme lá de 1992. Galera, eu acredito que o filme não seja um remake, como eu falei aqui. Eu acho que ele está mais próximo de um soft reboot ou de uma continuação. Mas o que é isso? É quando o filme ele ignora todas as sequências que o original teve. No caso de Candyman foram duas. Faz muitas referências ao original, continua aquela história, mas adiciona novos elementos à mitologia e tudo é desenvolvido de uma forma diferente, de uma forma própria, de uma forma única, sem prestar, digamos assim, esclarecimentos ao original. E só mais uma coisa, eu falo direto no vídeo Mia da Costa, mas não é Mia com M, é Nia com N, Nia da Costa. Tá? É isso, sigam com o vídeo. Dirigido por Mia da Costa e produzido por Jordan Peele, além de ter o roteiro dos dois, esse novo Candyman ele vai tratar também do mesmo assunto do primeiro, que é o retorno da lenda do Candyman. O que é o Candyman? O Candyman, mal comparando, é como se fosse a loira do banheiro lá dos Estados Unidos. Só que tem toda uma questão racial envolvida também, questão de gentrificação, enfim. E todos esses assuntos eram trazidos pelo primeiro filme de uma forma bem natural, bem integrada à trama e visuais que se integravam à narrativa de maneira muito fluida, muito orgânica. A Mia da Costa foi anunciada pelo Jordan Peele para dirigir esse filme. Muita gente achava que ele mesmo iria dirigir, mas ele também tem essa função de produtor, né, de trazer novos talentos para poder dirigir filmes que vão impactar as audiências, né? E a Mia da Costa, ela se mostrou uma diretora muito interessante, porque ela tem uma visão bem particular sobre esse universo do Candyman. Ela pegou o primeiro filme lá de 92, dirigido pelo Bernard Rose, inspirado no conto do Clive Barker, para contar uma história que é essencialmente sobre questões raciais dentro do território dos Estados Unidos. E daí ela trouxe de volta toda a questão da gentrificação, que estava lá bem presente no primeiro filme, mas aqui ela consegue amplificar isso, ela consegue deixar isso mais em foco. É uma das questões principais da narrativa, se não a questão principal da narrativa. Como as pessoas negras sofrem dentro das comunidades negras e elas acabam sendo substituídas por pessoas brancas por causa do racismo do governo, por causa das pessoas no poder brancas que querem tirá-las do mapa. O próprio Candyman, né, o personagem original lá do filme do Bernard Rose, ele é uma espécie de metáfora sobre o sofrimento do povo negro americano, né? Ele é um personagem que sofreu muito na mão de pessoas brancas e teve uma morte terrível, um destino trágico que o transformou numa espécie de espírito de vingança, digamos assim. Então sempre que você vai lá e fala o nome Candyman 5 vezes no espelho, ele vai aparecer e vai te assassinar, vai cortar a tua garganta. A Mia da Costa traz também uma das principais questões para a comunidade negra americana, que é a violência policial. Só que ela não faz isso de maneira, digamos assim, comum, né? Ela traz isso para o universo fantástico do filme e ela consegue conectar todos esses assuntos, todas essas questões raciais de forma brilhante. O filme ele não dá um ponto sem nó nesse sentido. Tudo que está dentro do filme é para ter uma crítica direta a algo que acontece em relação ao racismo, em relação a toda essa questão do poder do branco dentro da sociedade americana e como ele enxerga o negro como inferior, de fato. E outro ponto que é interessantíssimo no filme, e esse talvez seja o que diferencia ele mais do anterior, é que enquanto no anterior existia um subtexto de como a sociedade branca tratava os artistas, como os mecenas tratavam os artistas, né? Como existia esse racismo dentro da arte lá nos Estados Unidos, esse filme trata disso diretamente. Não é mais apenas um subtexto, não é mais apenas um contexto. Ele fala sobre como os artistas negros sofrem dentro da comunidade artística, como as pessoas acham que tudo aquilo que eles estão falando é apenas um clichê para fazer algo que vai soar bem aos olhos dos críticos brancos, por exemplo. E é por meio justamente de uma personagem, de uma crítica branca, né, de uma crítica de arte branca, que o filme ele faz esses apontamentos que são um pouco distantes do primeiro filme, mas que se conectam como uma luva. Afinal, a Mia da Costa e o Jordan Peele são cineastas negros que vivem na pele de tudo isso diariamente. Então, para eles, essa é uma questão realmente de expor todas essas problemáticas e realmente tentar conscientizar o público, conscientizar as pessoas, inclusive de Hollywood, para que essas coisas mudem, para que os negros tenham mais representatividade dentro do cinema, para que os negros tenham mais oportunidade de serem protagonistas dos filmes, e não só isso, mas também estarem por trás das câmeras, estarem em papéis técnicos importantes. E o filme original, apesar de ter toda a sua consciência social, eu acho que ele falha em determinadas questões nesse sentido aí, nesse quesito. Tanto é que a Mia da Costa, quando ela vai escrever o roteiro desse filme junto com o Jordan Peele, o que os dois fazem é pegar uma determinada personagem do primeiro filme. Ela é tão importante dentro daquele contexto do primeiro filme, do clássico original, que ela termina o filme como, digamos assim, a rainha da cocada preta.
que é uma expressão que a gente usa aqui no Ceará. É como se ela fosse a grande personagem do filme, a salvadora do rolê, a salvadora dos personagens negros. E isso foge totalmente do que deveria ser essa crítica social. No final das contas, é um filme que termina com uma white savior, né? Uma personagem branca que salva todos aqueles outros personagens, o que não deveria acontecer, né? Hoje em dia a gente entende que esse termo white savior, inclusive utilizado para caracterizar outros filmes como Green Book, vencedor do Oscar recente, como, por exemplo, o The Help, né? Que é o Histórias Cruzadas. Todos esses filmes têm white saviors, esses personagens brancos que salvam os personagens negros no final. E o primeiro filme, Candyman, também possui. Portanto, é muito curioso a maneira como os roteiristas eles conseguiram trazer essa personagem de volta. Só que não literalmente, eles trazem isso no contexto do filme, né? Uma pessoa contando a história dela, o que aconteceu. E ela se torna até mais importante que o próprio Candyman. O que é bem interessante, visto que ela é uma personagem branca e o Candyman é um personagem assassinado negro. Então o filme ele traz várias questões dessas que deram errado, digamos assim, no primeiro filme. E ele refaz isso. Ele refaz isso com muita personalidade, com muita pungência, com muita força. Ele não se preocupa se isso vai desagradar os espectadores ou não. Ele está preocupado em dar um discurso, ele está preocupado em realmente passar uma mensagem, em realmente tratar de todas essas questões da comunidade negra de forma poderosa, de forma que realmente vai instigar você e que vai fazer você refletir sobre isso. A direção da Nia da Costa é excelente, ela traz ideias muito interessantes, como por exemplo, trazer essa lenda do Candyman de uma forma meio infantil, né? Apesar de não ser infantil, é uma espécie de teatro de bonecos que ela faz muitas vezes no filme, explorando as sombras, porque ela utiliza muito essa questão das sombras, muito essa questão dos reflexos, que é uma questão primordial do filme, para te trazer tensão, para te trazer terror, para que você não saiba exatamente onde está o Candyman. Mas isso também é uma questão narrativa, não é somente para te fazer se assustar, digamos assim. Não. Existe uma questão narrativa muito importante, que também deriva lá dos originais, mas aqui ela ressignifica isso, ela retrabalha isso de uma forma que fique diferente do primeiro filme, que não seja algo em que ela não precise necessariamente mostrar o personagem na sua cara, como o outro filme faz muito, assim. E o que é mais interessante dessa condução dela é justamente como o terror, ele é aberto. Ele não vai ficar fazendo aqueles joguinhos de montagem que ele vai querer te assustar. Não, as câmeras quase sempre são bem abertas para você ver bem os ambientes, para você ficar se questionando onde está o Candyman. Cadê o Candyman? Ele tá ali, depois ele vai aparecer em outro espelho, e aí ele vai aparecer em outra tela, e aí sim, ele vai chegar no personagem principal e vai assassinar ele, vai matar ele. Então a maneira como isso é construído gradativamente, ela vai te deixar nessa expectativa fodida de entender onde está o cara e como ele vai matar essa pessoa. Então essa condução da Nia da Costa, ela nunca é gratuita. Ela sempre conecta isso também a questões narrativas do filme. Toda pessoa que morre é extremamente relevante pro filme, porque nada é gratuito aqui. Inclusive tem uma cena que a Nia da Costa, quando ela vai matar uma personagem específica, ela afasta a câmera ao invés de ela mostrar bem pertinho. Além dela não precisar mostrar o Candyman, além dela usar desse artifício para te fazer temer pelos personagens, e sempre quando você tá observando algo que é desconhecido, que não é mostrado o tempo todo, você sente muito mais tensão, você sente muito mais medo. Quando você vê ele em um espelho, quando você vê ele atrás dos personagens, os personagens não percebem que ele está lá. Então, ao invés dela aproximar esse personagem sendo morto, ela afasta e ela mostra todo um bairro, né? Várias casinhas ali, a personagem morrendo, entre várias outras personagens que estão ali próximas a ela. E esses personagens estão vivendo suas vidas cotidianas, né? Isso que é interessante, ela está conectando isso à própria narrativa do filme, a toda essa questão das mortes também, e como isso vai impactar do sentido social mesmo. E para finalizar os pontos positivos do filme, todos os atores do elenco estão muito bem. Em especial o Yahya Abdul-Mateen II. Ele fez vários filmes recentes, ele fez a série Watchmen, da HBO. Então é um ator que tem pegado papéis cada vez maiores dentro do cinema e tem ganhado bastante destaque. Eu acho que daqui a pouquinho ele deve estar aí no Oscar, concorrendo a prêmios importantes. E o Yahya aqui, ele mostra um descontrole emocional gradativo. Quanto mais o filme passa, mais descontrolado ele fica. E isso é simplesmente claustrofóbico, assim, pra quem tá vendo. Você se sente na pele dele. Você sente o que ele tá sentindo, toda aquela tensão. O personagem dele também é gradativamente afetado pelo Candyman. Então a maneira como o Yahya Abdul-Mateen trabalha esse personagem é realmente muito impactante. Agora uns pontos negativos bem breves e um ponto divisivo, assim,
na minha opinião, que vai dividir muito a galera que vai comentar sobre esse filme. O primeiro ponto negativo vem do roteiro. Existe um certo personagem, que eu não posso comentar para não dar spoiler, mas que ele vai ter um impacto negativo na história. E a maneira como esse impacto negativo ele vem é muito artificial. Esse personagem tem uma índole questionável, mas a maneira como o roteiro vai te mostrar essa índole questionável é muito automática, ela não é construída devidamente. Enquanto todos os personagens são bem construídos, esse especificamente ficou a impressão de que faltou mais cenas dele. O segundo ponto negativo do filme é que eu sinto que, apesar de eu ter falado que várias das mortes que tem no filme são essenciais para a narrativa, tem uma ou duas ceninhas que eu não sinto que são tão bem ligadas ao restante do filme. Então, aparentemente, a impressão que eu tenho é que é para aumentar o número de vítimas do Candyman. Isso acontece em vários filmes de terror, não é só nesse, não é um problema só desse filme. Então, quando tudo se conecta tão organicamente e é tão bem feito, é tão bem escrito, é tão bem dirigido, essas coisinhas pequenas, elas chamam a atenção. Então, algumas mortes me chamaram a atenção justamente por isso. Em relação ao final do filme, como eu vi ele com certa antecedência em relação às outras pessoas, aos demais espectadores e até a alguns críticos de cinema também, eu acredito que vai ser um final que vai dividir muitas pessoas. Eu tava conversando com meu amigo Ítalo Passo sobre ele e eu não cheguei a uma conclusão plausível se eu gosto desse final ou se eu não gosto desse final. Porque ele discute precisamente o que é o Candyman. O que é a figura do Candyman. Se ele é uma espécie de espírito de vingança ou se de fato ele é um personagem mau, se ele é um vilão. Então eu achei isso bem parecido com o que aconteceu com o Coringa também, com o Joker. O filme do Coringa, ele também traz essa questão dúbia, né? Aquele personagem, ele é uma espécie de justiceiro social ou ele é um vilão filho da puta? O que ele é de verdade? O filme ele não te responde, ele não te dá uma questão clara ali pra você associar. E esse filme, o Candyman, eu acredito que a Mia da Costa vá por um caminho perigoso, porque é uma questão dúbia também. O Candyman, ele tem essa questão de ser um justiceiro social, das coisas que ele sofreu, e ele tá certo nisso ou não, nas mortes que ele faz, ou ele é um vilão, ele faz aquilo com personagens que não merecem também. O final, sem destrinchar muito ele pra você, ele traz essa questão de dubiedade, e eu fiquei me questionando durante um bom tempo, e até hoje ainda estou ruminando muito isso. Será que de fato esse é um caminho correto para o filme? Ou é um caminho interessante para o filme? É um caminho que deixa as coisas claras o suficiente para o espectador, para ele ver esse personagem da forma como ele de fato é? Ou esse caminho ele traz algo perigoso? Ele traz um discurso meio isolado, assim. Ele mostra questões que vão se chocar com esse final, com esse discurso específico. O que é esse final? Será que ele é realmente interessante desse ponto de vista, desse aspecto? Eu não estou criticando aqui a Nia da Costa, nem o Jordan Peele, por terem seguido por esse caminho. Inclusive, eu acho que é muito válido da parte deles. Inclusive, eu acho que faz parte da personalidade deles ir por esse caminho mais forte. Mas eu também queria ouvir também de outras pessoas. Eu queria debater esse assunto, porque eu acho que é interessante o suficiente para a gente debater. É interessante o suficiente para chacoalhar um pouco esse mundo do cinema e fazer as pessoas realmente pensarem sobre o assunto. E é justamente por isso que eu não vou colocar esse ponto como um ponto negativo, eu vou colocar como um ponto divisivo, digamos assim. Pessoal, um adendo rápido aqui. Não quer dizer que eu acredite apenas que existam mocinhos ou vilões nos filmes. São super bem-vindos também os personagens que têm essa área cinzenta, ou seja, você entende perfeitamente o porquê eles cometem aqueles atos, mas não necessariamente esses atos vão ser bons, eles podem ser eticamente ou moralmente errados. E é perfeitamente o que acontece com Candyman. Por ele ser essa metáfora da violência policial e da violência dos brancos contra os negros nos Estados Unidos, você entende perfeitamente de onde vem o ódio dele e por que ele se transformou naquela figura mítica. Porém, a maneira como é filmada, montada e escrita a sequência final dá um tom meio edificante para esse personagem, o que eu achei estranho logo de cara. E quanto mais eu pensava nesse final, mais eu compreendia que era algo meramente de visão mesmo. Tanto a Nia da Costa quanto o Jordan Peele sabem exatamente o que estão fazendo e eles vão afetar positivamente algumas pessoas de outros backgrounds também. Assim como eu fui muito afetado pelo final de Bacurau. Eu gostei daquele final, muito embora eu entenda perfeitamente que aquela sociedade, ela é muito violenta por conta de todo o mal que aquela população sofreu. E é exatamente por isso que eu expliquei agora pra vocês, acho que de uma forma mais clara, que eu acho esse ponto meio divisível, que eu achei esse final meio divisível. Ele me dividiu muito, e eu falo individualmente até, mas pode ser que outras pessoas pensem como eu, e outras pessoas pensem de maneira bem diferente, e tá tudo bem. Sigam aí com o vídeo. E é isso, o remake de Candyman é um dos filmes mais reflexivos desse ano. É um terror realmente interessante, assim como vários outros que o Jordan Peele já trouxe. E vale muito a pena você assistir esse filme, seja no cinema, seja por um método alternativo aí, que eu sempre falo método alternativo, mas você se liga aí, né? Você tá ligado que é o método alternativo. Eu acho que vale a pena pra caralho.
porque é um filme que ele não só complementa o anterior, mas ele traz questões interessantes para a atualidade, traz questões interessantes para serem debatidas, para serem comentadas e para serem refletidas principalmente. Eu vou dar nota 4 de 5 pro filme, por todas essas qualidades que eu trouxe para vocês. Ficou assim, quase no 5 de 5 para mim. Ficou quase. E eu ainda penso se no futuro eu ainda não vou mudar essa minha opinião, essa minha ideia. Eu pretendo ouvir pessoas falando sobre o filme, eu pretendo ver quem vai comentar sobre ele, ver outros argumentos diferentes dos meus. E é para isso que serve a comunidade cinéfila no final das contas, né? Para você debater e não ter uma opinião própria e aquela opinião tá certa, meu Deus do céu, e eu sou um gênio. Não, não é para isso que serve a comunidade cinéfila, é para você debater, para você discutir. E aí eu vou até repensar se vai continuar sendo 4 de 5 ou não, mas no momento, para esse vídeo, é 4 de 5. Curte esse vídeo, comenta aqui embaixo se você gostou do filme ou não, se você pretende ver o filme ou não, se você gostou dos meus argumentos, se você discorda pra caralho, se você acha que eu sou um merda, pode comentar aí, ó, comenta tudo aí. Se você realmente gostou do meu conteúdo e acha que vale a pena me dar essa curtida, acha que vale a pena dar uma força pro meu trabalho, então curte aí. Se você acha que não, que esse vídeo é uma porcaria completa, também pode curtir, não tem problema. Compartilha aí em todas as suas redes, nos seus grupos de WhatsApp, no Instagram, no Facebook, compartilha pra caramba aí. Eu quero que as pessoas reflitam, eu quero que as pessoas debatam sobre o filme. E é isso. Um forte abraço e até o próximo.